falar sobre o romantismo. No início do século XIX, esse termo foi usado para representar, descrever o despontar de novas ideias. Primeiro no campo da literatura, depois na pintura, e depois os compositores adotaram também esse termo, né? Nesse período, eles tinham uma expressão mais vigorosa das suas emoções, dos seus sentimentos, mais intenso, até mesmo as suas dores, né? Seus sentimentos mais profundos. Então, nesse período que a gente chama de romantismo, que é o século XIX, de 1810 até 1910, né? Sempre não é um termo, assim, um tempo exato, né? De descrever o período da música, mas é praticamente o século XIX todo. E falando em música, os compositores nessa época se inspiravam muito nos livros, nos poemas, nas artes plásticas, nas pinturas, né? Eles eram apreciadores das pinturas, apreciavam as pinturas, liam muito, então eles usavam esses poemas, esses quadros como inspiração para suas obras, né? Nesse período, o piano passou por várias melhorias, a orquestra aumentou tanto na sua quantidade de instrumentos, que aumentando assim o seu volume, a sua possibilidade de timbre diferente, alturas diferentes. Então foi um período de muita evolução da música, de muita expressão musical. E nesse período também se destacou a figura do virtuose, aquele instrumentista que tinha uma enorme habilidade. Um exemplo no violino é o Paganini, que era considerado o violinista do diabo, porque ele tocava muito, então o pessoal achava que ele tinha feito algum pacto, né, pela sua habilidade. No piano nós temos Liszt, Chopin. Essa época, né, do romantismo é também a época da música programática. O que é isso? O que é a música programática? A música programática é uma música que conta uma história, né? E aí, conforme você vai ouvindo essa música, você vai imaginando aquela história, né? Porque eles se inspiravam muito em aventuras, em histórias fantásticas, em sonhos, se inspiravam na natureza para compor. Então, essa música leva a esse sentimento. Bom, Beethoven participou desse início, né, do romantismo, e depois, logo depois de Beethoven, o maior nome, né, de maior peso que surgiu, né, com a sua força mais poderosa depois de Beethoven, foi Wagner. No início da aula, eu toquei um trecho da Cavalgada das Valquírias de Wagner. Wagner escreveu várias óperas e ele se inspirava nas lendas germânicas e nórdicas. Então ele escrevia a história todinha das óperas que ele compunha. Então é um maior nome assim, de peso, é o peso maior, né, depois de Beethoven. E nessa época também, como os alemães dominaram o período romântico nas composições até meados do século XIX, na segunda metade, países como Rússia e Noruega começaram a desenvolver no romantismo o nacionalismo. Eles começaram a compor músicas que contavam coisas do seu país, né? Buscavam a sua cultura nas suas músicas. Então foi o nacionalismo também que começou nessa época. Bom, pessoal, vários compositores como Brahms, Schubert, no violão nós temos o Carcasse, inúmeros compositores, nós já falamos o nome de alguns. Agora no final da aula eu vou passar para vocês um trecho, né, trechos de músicas, né, nosso momento romântico, com algumas composições, e muitas composições nós ouvimos até hoje. Vocês vão reconhecer quando ouvirem essas músicas. Então agora vocês vão ficar com o nosso momento romântico. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.